Olá, meu querido ou minha querida, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Se você ainda não se inscreveu, então se inscreva e acompanhe os vídeos que a gente posta aqui toda semana. Bom, no vídeo de hoje a gente basicamente vai falar sobre a Tall Stack, né? Tall Stack. O que na verdade é a Tall Stack? A Tall Stack, ela é na verdade uma abreviação, né, para Tailwind, Alpine, Laravel e Livewire, né, que são quatro, vamos dizer assim, ferramentas que são muito importantes para a gente e para um desenvolvimento full stack. Então, vamos lá que hoje no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples da gente criar uma aplicação, né, com essa tal stack, e a gente vai fazer um to-do list bem simples mesmo. Mas vamos começar então. Aqui a gente vai precisar começar criando o nosso projeto. Então deixa eu arrastar para cá, calma aí, só um pouquinho. Ok, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui a nossa aplicação Laravel em Laravel 8, né? E a gente vai usar o Jetstream também para poder já fazer o scaffold para a gente com o Livewire, né? Isso, então ó, vamos escolher aqui, eu quero Jetstream, eu quero Livewire, que tem times, não precisa, e vamos lá, vai começar a criar aqui pra gente. Beleza, então demorou um pouquinho aqui, mas está pronto. E agora a gente vai abrir o nosso projeto, né? Laravel 8 com o VS Code, vamos usar aqui o VS Code para abrir esse projeto pra gente. A gente agora já pode fechar e vamos já, antes de mais nada, mandar rodar aqui tudo, né, com o PHP Artisan Serve. No caso, você pode rodar o PHP Artisan Serve aí no seu projeto para abrir a porta, né, localhost 8000, por exemplo. Mas ele está dizendo aqui, ó, não conseguiu conectar no banco de dados, então porque a gente precisa criar um banco. Eu vou aqui criar um banco de dados chamado Tall, né? Só para a gente sabe que é a Tall Stack, então Tall. Pronto. Criei o nosso banco de dados Tall e eu estou usando o Postgres, tá? Então lembra de configurar aí direitinho se você utiliza o MySQL, mas eu gosto de usar o Postgres. Vamos lá, Postgres, Docker, que eu estou usando o Docker. E agora eu acho que vamos ver se foi. Tá dizendo que relação sessions não existe. Ele conseguiu conectar no banco, mas é porque também a gente não rodou as nossas migrations, né? Então vamos rodar as nossas migrations e agora sim tá aqui. Então beleza, então a gente conseguiu já criar a nossa aplicação com Jetstream, e vamos criar o nosso primeiro cadastro aqui bem rapidinho. Pronto. Tenho aqui o meu cadastro, então essa é a primeira a nossa aplicação com o Jetstream, mas não interessa para nós agora, né? A gente não quer ver isso. Eu vou dividir a tela para ficar mais fácil da gente visualizar aqui o que eu quero estar fazendo também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos abrir o nosso dashboard, né? Nossa view lá, dashboard e tal, e alterar ela aqui, porque a gente vai ver funcionando bonitinho, né? A gente vai criar o nosso componente aqui, né, de dashboard. Vamos abrir o nosso web routes, por exemplo, e ver o que está acontecendo aqui, né? Então, get dashboard, ele botou isso daqui e tal, piriri pororó, beleza. Só que o que acontece? A gente está usando Livewire, então eu vou tirar isso daqui, eu vou agrupar esse cara aqui, porque todo mundo que eu defini aqui dentro vai estar dentro desse grupo mesmo de middlers, né? Pronto, então eu vou definir a rota get dashboard mesmo e vou passar um componente do Livewire que a gente vai criar, que vai ser o nosso to-do list, né? Vamos criar então o nosso PHP Artisan make Livewire e eu vou dizer tasks, né? Que é o nosso to-do list, mas eu vou chamar de tasks porque é a listagem de tasks aqui. Já dei, então beleza. Então ele já criou pra gente, olha só.
esse comando do Livewire, ele já gera para nós o nosso componente, a nossa classe tasks e o nosso blade, né? Nosso arquivo de blade. Então, isso que é interessante, né? Se a gente for abrir aqui esses dois arquivos, olha só, a gente vai ver aqui que a gente não tem aquele padrão de controllers e tudo. Então, isso que é legal do Livewire. Você basicamente só precisa de um arquivo HTML, que é o Blade, né? A gente vai usar a sintaxe Blade aqui, que tem algumas diretivas a mais que o Livewire oferece para a gente fazer as coisas funcionarem com o Livewire direitinho. Então, o que acontece? A gente tem aqui esse Livewire Tasks, né, que é a nossa tela. Vou até colocar um H1 aqui, Text Excel aqui, por exemplo, de tarefas, né? E vou mandar rodar aqui lá, definir a rota, quer dizer, vamos colocar a nossa rota. E agora eu vou passar o task aqui, que é o nosso componente do Livewire. Então, vamos dar um refresh na página e ver o que rolou. Ele está dizendo aqui, ó, undefined variable header dentro de AppBlade. O que ele está reclamando de variável header? Velho, vamos descobrir isso junto, né? Vou pausar o vídeo não, vamos lá, vamos ver. A gente acabou de instalar a aplicação bem fresquinha do Laravel 8, também eu não cheguei a fazer todas essas customizações, mas ele está dizendo que o header não está, o slot main aqui, o header não está funcionando. Ah, tá. Saquei, acho que eu estou entendendo. Ele está usando um AppBlade bem diferente, né? Tem guest e tem app. App layout. Vamos copiar isso daqui, que eu acho que isso que é importante, né? Porque antes a gente estava carregando essa view aqui, essa diretiva aqui, né, para nós. Porém, todavia, entretanto, agora nós estamos fazendo o seguinte. Vamos copiar, na verdade, só isso daqui, que é o que a gente precisa para o nosso componente. E vamos colocar ele aqui, né? Vou botar assim, jogar isso aqui para cima, ver se vai funcionar. Funcionou. Maravilha. Então, mas o que ele está reclamando do que aqui, ó? Aqui, ó, vamos copiar isso aqui tudo. Dashboard 2, vamos chamar de tasks. Ó, header não foi, né? Tasks aqui. Header apareceu e o welcome. Vou colocar um GTT. Beleza, tá tudo certo. Então, funcionando. Então, olha só. Aqui a gente tem o nosso Tasks Blade. Ele já está usando o layout, né, do app por padrão, né? O Livewire já usa. Então, a gente só está colocando aqui, em vez de dashboard, né? Estamos chamando de tasks aqui. Então, tá bom. Vamos deixar o nosso to-do. Vamos chamar de dashboard mesmo? E a gente agora vai criar a nossa lista de tarefas com o Tailwind. Então, já vem tudo configurado para a gente. Essa é a coisa legal, quando a gente usa o Jetstream e tudo, né? Ele faz o scaffolding para nós. Então, a gente já tem o Tailwind, já tem essa stack toda configurada. O Tailwind, Alpine e o Livewire para nós. Aliás, para ser sincero, não sei com toda certeza se o Alpine está aqui. Tá, olha só, maravilha. Então, eles adicionaram o Alpine também. Então, a gente já tem essa tal stack que já vem com essa nova versão do Laravel, né? O Laravel 8. Eles têm um pacote Jetstream que ele já faz o scaffolding para nós. Então, maravilha, é só você já começar a codar com o Tailwind, Alpine e o Livewire. O que a gente quer fazer aqui agora? A gente não tem nada aqui, né? Deixa eu tirar aqui, ó, apagou. Vamos criar a nossa lista de tarefas aqui. Então, vamos dizer que a gente vai ter um input text, né? Qualquer aqui. E a classe desse input vai ser o form input, ó. Form input, que é do Tailwind, né, UI.
que ele também já vem com o Tailwind UI funcionando bonitinho. Então a gente tem o PX6 aqui, fazer assim, pronto. Então ó, a gente tem aqui o nosso to-do, vamos colocar aqui o nosso placeholder e dizer o seguinte, nova tarefa, né? Que aí a gente pode clicar e começar a digitar uma nova tarefa. E o que eu quero mostrar para vocês aqui que é interessante, olha só. Quando a gente adiciona uma tarefa nova aqui, para quem já vem do mundo do Vue, né, conhece o que significa o dual bind. Mas com Livewire a gente faz o dual bind com PHP. Então, se a gente abrir o nosso tasks aqui, cadê? Deixa eu abrir o nosso tasks aqui embaixo, inclusive. Ó, aqui é o nosso aqui a gente tem o nosso blade e aqui a gente tem o nosso componente, né? Então, deixa eu... Beleza. Então, olha só. Se eu adicionar uma propriedade pública aqui chamado name, né? Ou task, que seja, vou chamar de name, né? Vou inicializar com ela vazia ou nula. Tanto faz, nulo por padrão. Vamos deixar assim. Public name. Eu consigo acessar essa variável bem aqui, ó, com o blade normal. Então aqui eu tenho name. Vou inicializar ela aqui, ó. Sei lá, GTT. Ó. E ela já aparece aqui, ó, tá vendo? O que é interessante do Livewire? Que eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um model, um dual bind aqui com esse template. E estou chamando de name aqui. Então, por exemplo, toda vez que se eu digitar alguma coisa nesse input, eu quero que ele faça o seguinte, ó, faz um wire, né, model com o atributo nome. Então, eu estou dizendo que o que eu digitar nesse input, ele vai fazer o dual bind com a propriedade model que está na minha classe em PHP. Isso que é interessante. Vamos lá. Então, aqui, ó, você vê que ele já colocou o valor GTT. Agora, se eu digito 2, ele já atualizou também para mim, ó. Então, aqui, qualquer valor que eu digito, ele já bota para mim e já vai fazendo. Agora, você tem que ter em mente o seguinte, diferente do JavaScript, né, bem diferente do JavaScript, o Livewire, ele trabalha com esse dual bind que ele faz, ele não faz somente em JavaScript, e na verdade ele faz requisições. Então toda vez que eu digito alguma coisa, ele manda uma requisição, ele tem um protocolo de comunicação próprio aqui, ó, e ele manda uma requisição para o back-end, toda uma requisição Ajax mesmo, para poder fazer esse dual bind. E ele mantém esse estado aqui por meio de requisições HTTP. Então, é muito importante você ter isso em mente, né? Toda vez que você for querer trabalhar com alguma coisa no Livewire, ele não faz um dual bind apenas em JavaScript, ele faz com JavaScript e também manda as requisições para isso. Agora, qual é a grande vantagem de você utilizar um Livewire, por exemplo, um componente Livewire? Cara, isso é como o próprio criador do Livewire disse, né? Você reduz o boilerplate. O que é boilerplate? Você reduz um monte de coisas que você tem que criar para fazer isso daqui funcionar. Então, a gente evita um monte de controllers, reduz muito as questões, as coisas do código e assim, é muito interessante. E aí, para isso, o que a gente quer fazer nesse momento? Então, eu vou criar uma propriedade aqui agora chamada rules, porque eu quero validar o meu atributo nome, eu quero dizer que ele é obrigatório. Então, required, né, por exemplo. Então, eu quero dizer que o atributo, minha propriedade name, ela é obrigatória porque eu quero criar uma tarefa, não quero criar uma tarefa sem nome, né? Então, vamos lá. Se eu for pegar agora, por exemplo, criar uma outra função aqui, vamos criar uma outra função. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o render sempre por último, né? E eu vou criar uma função chamada save, que a gente vai poder salvar nossa tarefa, nosso nome, né? E eu vou dar um dd apenas, né, com o que a gente tem para salvar no momento. Então, vamos lá. Vou criar agora um button aqui qualquer e vou dizer o seguinte, save, né, ou salvar. Só que esse ou adicionar, né, adicionar tarefa. Vamos lá. Esse nosso botão,
ele vai fazer um while click, ou seja, ele vai invocar o save que a gente criou, esse método aqui. E ele vai dar um DD. Agora o interessante é como que a gente vai fazer esse DD, né, funcional. Então aqui a gente tem deixa eu tirar esse name aqui para não confundir e colocar um leve estilozinho para nós aqui. Vamos chamar aqui BG Blue 500, Text White Rounded LG e um PX4 PY2. Pronto, a gente vai ter um botão mais ou menos. Opa! BG Blue 500. Ah, eu tô achando que eu tenho que mandar compilar aqui vou mandar compilar aqui o coisa, né? Ah, claro, vou mudar o Yarn aqui. A gente tem que mandar compilar o nosso Tailwind, porque ele fez o purge, né? Por padrão ele vem com um purge já, então provavelmente ele não tem isso aqui. Talvez o Indigo, acho que o Indigo vai ter. Também não. Primary. Não sei. Vamos ver as classes bottom que ele já tem por padrão aqui. Vamos ver o que ele tem pra nós. BG Gray. BG Gray. O Gray. Mas qual é o Gray? Gray 800? O Gray 800 ele tem. Pronto. Mas esse não vai ser o padrão que a gente tem. Então, vamos fazer o Primary mesmo. Primary não, Blue 500 que eu quero, que é o padrãozinho aí, meio que bootstrap da vida, né? Ah, ele vai instalar o npm. Ah, não tem problema não, deixa pra lá. Não, deixa eu fazer na mão. View template compile, não quero npm aqui não. Beleza, npm a gente vê. Agora vamos mandar compilar de novo. Ah, tá. Só para quem não sabe, tá? Eu tenho um alias que esse YW aqui é a mesma coisa que Yarn Watch, né? Então, se você achar alguma coisa estranha, eu só estou usando alias aqui, que eu acho bem mais prático. Como tem muitas coisas repetitivas, eu crio alias para facilitar. Então, vamos lá. Tá compilando. Quando terminar de compilar, acho que a gente vai conseguir ver o nosso botão azul aqui. Enquanto isso, deixa eu mandei rodar, ó, pô. Terminando de compilar, vamos rodar, aí ó, beleza? Ou seja, ele adicionou de novo, o Laravel, o CSS Purge aqui funciona chuchu, beleza. Vamos lá, então tá bom, então eu tenho aqui nosso botão azul, tá muito azul, né? Tá muito azul, melhorou, ver. Pronto, tá um azul um pouquinho mais escuro, tá, vou até mudar aqui, gente, que besteira. Pronto, índigo, tá ótimo. Roxinho, vamos lá, então se eu clico no botão adicionar, olha só, ele deu o DD, ele chamou o DD e mostrou pra gente como se fosse uma modalzinha, um pop-upzinho aqui. Então isso é muito legal, porque você consegue fazer um debug aqui dentro, lá no seu PHP, e ele já te mostra aqui o Livewire, né? Então isso é lindo, isso é muito legal. Se eu clicar aqui, por exemplo, outra coisa, né, que tá fazendo dual bound, quando eu clicar adicionar, ele, ó, tá vendo aqui que ele vem outra coisa? Então só com isso daqui a gente já consegue fazer um save de uma tarefa, por exemplo, né? E a gente também já até conseguiria listar as nossas tarefas aqui. Então, isso é muito legal. Vamos fazer agora o seguinte. A gente tem que criar agora o nosso... Já deu uma introdução bem básica mesmo aqui no Livewire, como é que ele funciona. Agora, vamos criar a nossa lista de tarefas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso back-end para poder listar fazer o estilo da nossa lista de tarefas. Então, vou aqui abrir um novo terminal e vou rodar, vou fazer o seguinte, criar um novo PHP Artisan, uma nova model, quer dizer, um novo model chamado task, né? E eu quero factories, eu acho que são. O que eu fiz? Ah, sim, make model. Tá mais inteligente o negócio. Pronto, eu criei um model, criei a factory também. Ou seja, vamos para nossa... faltou criar a nossa migration, né? Ó, então vamos apagar esse cara aqui. O que ele fez para nós? Calma aí.
lá dentro de app, dentro de modos, ele criou o task. Vamos remover esse task e vamos remover a nossa, aqui dentro de testes, cadê a nossa task factory também? Está dentro de database factories, beleza. A gente tira esse cara aqui também. Vamos gerar de novo. Agora a gente vai passar o M de migration. Então ele vai gerar para nós o nosso model task com a nossa factory, que é o F, e o M de migrations também. Então, ó, pronto, ele criou a nossa create tasks table, model e a factory. Por que a gente quer fazer isso? Porque eu quero usar um seederzinho bonitinho aqui. Então, vamos lá, create tasks. A gente tem a nossa migration aqui e vamos adicionar um campus string chamado name, né? E tá ótimo assim por enquanto, não tem problema nenhum, vamos deixar assim mesmo. Vamos abrir agora o nosso task factory e aqui no nosso task factory a gente põe um name aqui, vai ser this faker e a gente chama words. A gente chama algumas palavras aqui. Eu vou querer de umas 3 palavras, tá bom. Eu acho que sim, tá bom. Faker words, né? Então ele vai randomizar 3 palavras para nós como sendo o nome da tarefa. E agora vamos lá no nosso database seeder. E aqui, ao invés de rodar o user, né? Eu vou fazer o nosso task. Vamos fazer o import da nossa task. Factory também. E vou fazer o create. E eu vou criar 3 tarefas só para a gente ver. Vou mandar rodar de novo com o database, né? O que ele está reclamando aqui? Está dizendo que o parameterize da gramática aqui tem que ser um array e foi dado uma string. Uai, será que é por causa disso aqui? O que isso aqui retorna para nós? String ou words, tá? Então vamos chamar o método assim e vamos passar um true, que aí ele retorna uma string para nós. Beleza. Funcionou? A gente tem agora nosso banco de dados aqui. A gente tem nossas tarefas, com as 3 tarefas que a gente tem no nosso banco de dados. Agora eu quero listar essas tarefas aqui e a gente vai fazer isso com Laravel normal. Então vou passar tasks, task, e vamos passar o task aqui, name, por exemplo, só para a gente ver funcionando, né? Vamos passar uma div aqui. Agora esse vai ser, vou chamar de these tasks, tá? Bom, por que eu estou fazendo esse these tasks? Eu quero mostrar 2 coisas para vocês aqui. Deixa eu fechar isso aqui e lá no nosso componente, ok. Então, a gente, normalmente, o que a gente faria, né? Poderia passar o teste, só que ele vai dar ruim, porque ele vai dizer que não vai. Pô, cara, vamos fazer o seguinte, database seeder, vou criar aqui, ó, user factory também, pra gente ter que ficar fazendo, né, toda vez, create, ó, e-mail, vai ser marco.email.com e o password bcrypt 123456. Pronto, não quero ter dor de cabeça. Vamos rodar de novo e agora a gente consegue fazer o login. A página expirou, que legal. O token expirou porque eu matei a sessão. Uai, tá, a senha era outra. Ó, exatamente. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que a variável tasks não foi definida, undefined variable tasks. O que significa? Porque ele está dizendo que não encontrou, não foi passado nenhuma tasks aqui. Então a gente tem 2 formas. Ou a gente pode passar aqui, né, tasks, por exemplo, e faz a nossa chamada aqui básica, né, de todas as nossas tarefas, e isso aqui vai funcionar, ó, porque ele já me listou elas. Ou uma outra forma, né, seria também por meio das, vamos dizer assim, das propriedades, né, dinâmicas, que é a gente definir um get tasks, que é o nome dela, property. Então esse get tasks property vai se tornar um atributo por meio da instância this aqui dentro. Então se eu chamar assim, ó, these tasks, como se fosse um atributo, uma propriedade,
ele vai, na verdade, invocar esse método aqui. Então, essa é uma forma parecida com o Accessor do Laravel, né? No modo do Laravel, mas é para o Livewire, para esse componente. Ele chama de getTasksProperty, né? Então, a gente vai fazer isso. Que, no final, vai ter o mesmo resultado. Opa! Claro, não salvei aqui, né, o nosso blade. Pronto, e tem o mesmo resultado. Então, eu prefiro assim porque deixa o render mais limpo e, enfim, a gente trabalha isso aqui de uma forma mais... Pra mim, assim, faz mais sentido, né? Eu gosto. Mas fique à vontade, não tem certo e errado nesse sentido aqui não. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou usar para essas minhas tasks, né? Então, eu tenho o task name aqui, estou listando. Vamos adicionar um pequeno estilo bonitinho aqui, um BG White. Vamos adicionar também um PX4, PY2, Rounded LG também. Ele vai aparecer buttons. Vou botar o Rounded não. Eita, saúde. Beleza, então vou fazer um border T. Border T, vamos ver o que vai dar isso aqui. Pronto. Aqui minhas tarefas. Vou tirar esse border T aqui e vou embrulhar isso aqui dentro de um outro div, né? E vou chamar de divide e vamos ver o que dá. Não, divide o que? Não tem? Ah, sério que você não vai ter o autocomplete, cara? Tailwind config JS. Tá aqui, velho. Eu acho que eu tenho que reiniciar. Como eu comecei uma aplicação, né? Vou ter que dar uma reiniciada, um reload aqui, para que o autocomplete funcione desse plugin que eu estou usando. Então vamos rodar aqui de novo o nosso Yarn. Bom, vocês já viram que a gente estava no localhost, mas eu tenho aqui Laravel 8.test no route. Deixa eu só ver uma coisa lá. Aqui. Peraí. Beleza. Agora aqui vai funcionar. Ótimo. Estou usando o Valet, então não vou ficar servindo com o próprio PHP Artisan Server aqui, né? Com o servidor que o Laravel permite, né? Traz para a gente também. E vamos rodar aqui o nosso marcomeio.com, 1.6, dei enter e foi. Salvei também. Pronto, então aqui a gente tem nosso estilo, divide. Aí, garota, aí sim. Divide Y. Pronto, isso que eu queria. Vamos colocar um rounded LG e vamos colocar um shadow. Não, um margem top 4, um shadow também. E um overflow hidden, né? Pronto. Agora aqui a gente tem a nossa listinha de tarefas, elas estão aqui. Vamos trabalhar a parte da criação. Eu acho que o nosso model task não tem o fillable lá, creio eu. Vamos ver se o fillable está funcionando por padrão, né? Por padrão vem daquele jeito lá, vamos ver. Então, o que eu vou fazer aqui? Na hora de fazer o save, eu vou vamos fazer o this validate, não, vou fazer o caminho feliz logo. Task, create, name, this name. Vamos ver o que apareceu para nós. Adicionei task 500, ó. Exatamente, então ele está falando para mim, ó, que não tem a propriedade name não foi adicionado, o atributo name não foi adicionado, a propriedade fillable lá na nossa model. Então vamos pegar model, task, vamos adicionar a nossa propriedade aqui, ó, protected, né, fillable, e a gente permite com que essa propriedade name possa ser preenchível.
Vamos fechar esse cara, vamos ficar só com uma tela agora. E aí a gente fica alternando entre o tasks aqui e o componente, beleza? Adicionei, olha só, ele já veio para cá, tá vendo? Então já foi adicionado no banco de dados automaticamente, olha que legal. Então eu peguei o GTT, ó, mandei rodar aqui o GTT, tá vendo? Agora, e se eu quiser fazer as validações, né, unique tasks, por exemplo, eu quero que o nome da tarefa seja único. Então se eu chegar aqui e fazer GTT e clicar, ele adicionou, né? Não deveria. Ah, bandido, o que você tá... Validação não tá funcionando. Ah, claro que não tá funcionando, né, pessoal? Não é mágico, não. Eu defini as regras, mas eu não estou dizendo quando validar. Então, é aqui que a gente chama o validate, né? Se eu fizer assim, attributes, e aí ele já automaticamente pega para nós os valores que a gente passou aqui. Agora sim, ó. Vamos fazer um refresh aqui no banco, só para a gente ver. Ó, me desautenticou, né? Pronto. Adicionei GTT, se eu clico de novo, ó, não está adicionando, tá vendo? Por que não está adicionando? Porque esse cara já existe. E aí, para a gente ver ele, a gente vai ver os erros igual a gente faria lá com o Blade mesmo. Então, por exemplo, erro name and erro, né? E aí, o que a gente faz? A gente pode mostrar aqui um P com text red 500, text SM e fonte bold, e a gente passa o message, que é o nosso erro aqui, né? Então se tiver erro name, ele vai mostrar para nós, olha aí, ó. The name has already been taken. Se eu passo vazio, the name field is required. Então ele está fazendo as validações e a gente está usando Laravel com Blade lindamente aqui. E isso é muito, muito legal, muito intuitivo. Eu acho muito fácil de usar, né? Vamos só botar uma margenzinha aqui de topo. Olha só. Cara, isso é muito fera. Eu acho sensacional. E detalhe, ele não está fazendo isso daqui, um reload na página toda. Ele está fazendo uma validação Ajax. E muito, muito simplista pra gente, né? Muito simplista. Ficou estranho essa frase, mas enfim, ficou bem simples de fazer, né? Então, é isso aí. Basicamente é isso que a gente tem aqui na nossa to-do list, né? Como a gente faz funcionar. Agora, só pra gente terminar, vamos criar aqui o nosso botão remover, né? A gente tem as nossas tasks, e a gente quer adicionar um botão aqui para remover, né? Vou chamar assim, remover. E aí a gente faz um while click também. Remove, que não tem ainda, a gente vai criar agora. Então vamos criar aqui, ó. Depois de save, a gente faz o remove. A gente faz um dd remove, só para a gente ver funcionando. Beleza, fiz o remove aqui, agora eu tenho que fazer o seguinte, vamos passar uma div, só porque eu vou dizer que isso aqui é flex, item center, e justify between. Pronto, justify between porque eu quero que o nosso remove seja bem pro cantão lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí. Pronto, o nosso remove está aqui. Tá vendo? Então, se eu clico, ó, ele chama o método remove já automaticamente. Então vamos deixar isso aqui miniatura e vamos dar uma classe de cor aqui, né? Chamar de text red 400. Remover e um text XS que é bem pequenininho, que eu quero que seja pequeno mesmo. Não salvei, agora sim. Pronto. Quando eu clico em remover, ele tem que apagar do nosso banco de dados. Para fazer isso, a gente simplesmente vem na nossa task aqui. Só que a gente tem que saber qual é a task que está sendo removida, né? Então, o que a gente faz aqui? Olha só que interessante. A gente pode passar parâmetros para o nosso componente e a forma como a gente passa parâmetro, lembrando, tem que ser com Blade.
Então, vai um pouquinho esquisito, mas com o tempo você acostuma e vê que é bem fácil, né? É bem interessante. Uma outra forma, talvez, de passar isso daqui... Não tem outra forma de passar, não. Tem que ser assim mesmo. Então, a gente passa o ID para o nosso método remove. Né? Então, quando a gente pega o nosso remove, a gente está passando o ID, ou vamos chamar task ID, e a gente faz assim, ó, task, find, task ID, delete. Find or fail, né? A gente deleta. E uma vez que a gente deletar, a nossa propriedade vai ser dinâmica também e ele vai ser removido. Então, olha só que interessante. Vou dar um reload aqui. Se eu clico em remover esse cara, ó, removeu. Tá vendo? Se eu clico nesse aqui, ele removeu também. E assim vai. A gente remove todos. E a gente adiciona mais um, vamos remover. Adiciona outro. Teste. Não tem, a gente não botou um form aqui, né? Vamos botar isso aqui dentro de um form. Sem action mesmo. E aqui a gente joga tudo isso aqui para dentro de um form. Nosso button por padrão vai ser um submit. Então aqui eu vou dizer um wire submit, né? Stop, eu acho, ou prevent. E aí eu vou fazer assim, save. Pronto. Então aqui estou dando reload. Vou dar um GTT, apertei Enter, ó, ele já validou. Teste, Enter, foi, adicionou. Pronto, e assim a gente tem a nossa aplicação muito bonitinha, muito funcional e totalmente Ajax com muito pouco código. A gente basicamente só tem isso daqui de código, né, e isso daqui de código, sem contar a parte de fazer os testes. Então, é bem legal, bem intuitivo. Né, bem fácil de trabalhar com Livewire, na verdade. E, cara, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí o seu comentário também. Vai ser muito importante. Eu vou tentar estar sempre gravando mais vídeos aqui para tirar a dúvida do pessoal também e trazer mais conhecimento aí, novidades em relação a essa tal stack. Beleza? E se você não se inscreveu, lembra de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e acompanhar os vídeos que a gente vai estar postando aí toda semana. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Valeu!